Apareceu no gráfico do Bitcoin um padrão que a gente não pode ignorar. De acordo com a análise gráfica, isso significa muita coisa. Calma que você vai entender o que é isso e quais são as consequências que isso vai trazer para o mercado. Junto com isso, vamos analisar todo o contexto atual que está acontecendo e a possibilidade de o Bitcoin voltar para os 31 mil dólares agora. Então fica comigo. Para começarmos, eu quero que você preste atenção nesse gráfico. O que significa essa bagunça que você está vendo? Tudo isso aqui em cima são variáveis que confluem para a formação de topos e fundos. Então a gente tem vários indicadores fora do mercado, indicadores on-chain, comportamento dos mineradores, comportamento das baleias. Então, se você for colocar tudo isso, a quantidade de Bitcoin nas corretoras, sendo tirada das corretoras, sacada, depositada, tudo isso influencia em etapas do ciclo do mercado. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou todos os indicadores, pelo menos os mais importantes, colocou tudo num gráfico e a gente vai ver a confluência. Ou seja, de cara, quando você estiver vendo muitas linhas dessa, um negócio mais grosso, significa que temos confluência para aquilo ser um fundo ou um topo. O que está de laranja, você está vendo que é o topo, enquanto a parte azul é a formação de fundo do Bitcoin. Por que eu quero que você preste atenção bastante nessa formação de fundo que o Bitcoin fez nos 15.500? Porque teve uma mudança de comportamento. Sempre quando o mercado precificava um topo e um fundo, como você pode ver, são comportamentos pontuais. Por que pontual? Porque a confluência ela está muito junta, tá? Como você pode ver tudo descolorido, eu não vou entrar em detalhes, mas quando você vê um negócio muito junto, a confluência é pontual. Isso significa que o comportamento do mercado foi pontual, mais desesperador, por assim dizer. Então, quando o comportamento ele é mais, mais flexível, significa que as pessoas não vão se emocionar tanto. Então já levou uma porrada, eu tô tranquilo. Se levar outra, eu tô tranquilo também. E a pessoa não fica se emocionando de uma vez só. Tipo, caiu pra caramba, o cara desiste, fala, que se dane, não quero mais saber disso. Então, neste exato momento, tivemos uma formação de fundo em confluência com todos esses indicadores, falando o seguinte: o comportamento do mercado está mudando. O mercado possivelmente pode estar amadurecendo. Isso é bem possível de acontecer por conta de uma coisa. Todo mundo sabe que o halving acontece, isso tende a favorecer o preço do Bitcoin. Agora, muita gente já viu o mercado caindo pra caramba e mesmo assim mantém a fé. E mesmo assim continua investindo, por mais que não tenha uma estratégia, eu acho totalmente errado você fazer isso sem saber o que você está fazendo. Investir em cripto sem saber o que você está fazendo é praticamente jogar um cassino. Então você tem que saber ler as informações para tomar uma excelente decisão, tá? É isso que a gente faz. Se você tem interesse em fazer isso, é só se inscrever nesse canal, porra, é de graça que eu te ensino. Agora é o seguinte, você vai ver que o comportamento aqui está muito mais dividido, está muito mais separado, então não foram picos de emoções no mercado. O mercado foi se amadurecendo, foi se conscientizando com o passar do tempo e não foi uma porrada só como foi no último ciclo, que o mercado fez uma precificação só de um fundo, ficou muito tempo embaixo e já voltou a subir direto. O comportamento ele sempre vai ter alguma variação, tá? Alguma mudança, nunca vai ser Ctrl+C, Ctrl+V dos ciclos passados e agora era esse sinal que eu queria. E isso aqui está completamente fora da minha leitura de mercado. A leitura que eu faço dos ciclos é de acordo com price action e os acontecimentos passados. Isso aqui tem só a ver com indicadores on-chain também. Então, o que eu enxergar aqui de confluência vai fortalecer a minha tese, que eu vou separar um vídeo certinho para falar sobre os ciclos de mercado. Se você tiver interesse, eu quero que você comente. Fala, Douglas, faz isso aí, por favor. Eu só vou fazer se vocês pedirem. Calma aí que a gente ainda vai falar sobre toda a parte gráfica e técnica do mercado, mas eu preciso dar essa introdução para você. Que o que está falando aqui? Cripto está deixando os Estados Unidos. Vocês viram que o órgão que regulamenta o mercado financeiro dos Estados Unidos, a SEC, processou a Binance e a Coinbase, causou um certo medo no mercado, o mercado deu uma queda, a gente vai ver isso daqui a pouco. E, bom, aí que tá o ponto mais importante. Acabou para o mercado? É o fim? É literalmente uma declaração de guerra? Essa era a minha preocupação, mas aqui estão os pontos extremamente importantes, falando que os Estados Unidos claramente é um ambiente hostil para o mercado de cripto, com certeza, mas o resto do mundo está pronto para abraçar essa indústria lucrativa. Isso significa que o que é um problema para uma pessoa pode ser a solução para outra. Então, isso significa que os Estados Unidos podem não querer, mas olha quantas partes do mundo estão abraçando o Bitcoin. Então, não necessariamente os países, mas sim as pessoas. Vamos ver também que as pessoas estão aderindo a mais o Bitcoin. Isso é extremamente importante para a gente também. E a gente quer ver uma tecnologia como essa sendo abraçada e absorvida pelo mercado. Ah, Douglas, mas você quer dinheiro, cara. Você quer lucrar com esse mercado. Sim, para a gente ter lucro, para o mercado valorizar, ele precisa captar valor. Tá? Preço é diferente de valor.
Então, quando muita gente enxerga valor no Bitcoin, ele vai ganhando mais valor, e isso reflete no preço. Então, é nada mais justo que o mercado inteiro absorva o Bitcoin, entenda a sua importância, comece a usar ele, dá importância para essa tecnologia de fato e tudo que envolve o mercado de cripto, que você sabe que é um universo gigante, e aí sim você vai ver isso tudo sendo refletido no preço, e aí que a magia acontece. Claro que isso não é um negócio que acontece do dia para a noite, até porque esse mercado está crescendo desde 2010, 2011, está até hoje aqui sofrendo com períodos de alta e baixa, por isso você tem que saber lidar com a volatilidade, é extremamente importante, tá? Eu continuo batendo nessa tecla, porque vai ter muita gente que vai passar no ciclo de alta aí e não vai tirar dinheiro do mercado. É uma triste realidade, porque as pessoas têm preguiça de aprender sobre o mercado. Tem um monte de vídeo aqui no meu canal ensinando o que você precisa para se especializar nesse mercado, tá? O que é, cara, as pessoas não querem estudar. Esse é o triste. Agora, olha só, o que nós temos como importante aqui nesse ponto? Eu ainda acho que os Estados Unidos é uma ameaça para o mercado de cripto no momento, apesar de ter um ETF, apesar de ter muita coisa acontecendo, o cenário não fica claro para a gente como investidor do que está acontecendo, qual que é o interesse dos Estados Unidos por trás. Isso, cara, coloca uma pulga atrás da orelha. Mas precisamos de outras informações. Como informação, se você está em dúvida com uma, você precisa ter a quantidade suficiente de várias outras informações para ignorar essa. Então é isso que a gente vai fazer agora. Uma coisa que a gente vai olhar nessa matéria que me impressionou é que o mercado criou várias categorias para os investidores. Antes era o quê? Sardinha e baleia, certo? Agora já enfiaram um negócio imenso com uma lista de um monte de coisa. Então você vai ter a primeira chance de saber qual que é a sua categoria no mercado de cripto, tá? Mas enfim, o que está falando essa notícia aqui, que foi extraída da Glassnode, que é uma casa de análise, tá? No mês passado, mais entidades com menos de 100 bitcoins compraram 2,54 vezes a mais de todas as moedas extraídas, tá? Então, acredito que seja isso o dado, mas o importante é que entidades com menos de 100 bitcoin compraram mais. Isso significa que o mercado de fato está colocando mais dinheiro na mão dos pequenos do que nos grandes. Então o interesse, por mais que a gente sempre observe os grandões movimentando dinheiro, é muito importante que a gente tenha o poder sobre o Bitcoin na mão da maior quantidade possível de pessoas e nunca somente de uma. Porque o poder de manipulação dessa pessoa no mercado vai ser extremamente alto e a gente não quer isso. Quanto mais diversificado o capital, o Bitcoin, na mão das pessoas, melhor. Tá? Isso descentraliza mais o mercado e garante mais estabilidade, que é o que a gente quer, certo? E aí, com a demanda crescente, isso aí possibilita que o preço suba. Agora, os dados da Glassnode mostram que essas entidades adicionaram 2.286 bitcoins por dia. Cara, isso é coisa pra caramba, tá? Então, a gente está falando de entidades com menos de 100 bitcoins, adicionaram 2.286 bitcoins por dia, e isso aí aparentemente no total, que é um valor bem alto. Então, por mais que o mercado esteja precificando o fundo nos 15.500, o mercado esteja com uma força muito interessante de alta, vamos ver um possível rompimento do Bitcoin recentemente, tá? Que pode acontecer depois que eu postar esse vídeo, e as pessoas estão comprando. O institucional já está começando a ficar de olho no Bitcoin. Fundos de investimento já estão começando a investir no Bitcoin. Então a gente já tem investimentos indiretos pela Fidelity e pela BlackRock também, que está emitindo um ETF. Então é muita informação boa para o mercado, que deixa a gente ainda com a pulga atrás da orelha. Como eu sempre falo, confie nos dados, tá? Não nas notícias. Na verdade eu nunca falei isso, é a primeira vez. Enfim, foda-se. Ou seja, confie mais no price action, na movimentação do mercado, nos dados, do que em puras notícias, tá? Então olha só, outra informação. Os camarões, se você não sabe o que é isso, vamos entender, aumentaram suas propriedades de Bitcoin 117% no mês passado, enquanto os caranguejos adicionaram 80% e os peixes compraram 57% do Bitcoin extraído, possivelmente das corretoras. Então muito Bitcoin saiu da corretora, foi vendido, e as pessoas que estão captando esse Bitcoin aparentemente são os pequenos. Agora a gente tem que entender o que são os caranguejos, quem são os peixes, e acho que foram só esses aqui, os camarões também. E agora a gente vai para outra tabela. Vamos lá, nós temos aqui uma comparação do comportamento das categorias de investidores de 2021 em comparação com 2023. Nesses dois períodos o mercado estava em tendências diferentes. Tá? Em 2021 o mercado estava em pleno bull market, em 2023 ele estava finalizando o bear market. Informação importante, enfim, vamos lá. Quando ele fala aqui na notícia sobre camarão, ele está falando que
quem tem menos de um Bitcoin. Então a sardinha agora evoluiu, virou um camarão, tá? Depois temos o crab, que seria o caranguejo. O caranguejo tem de 1 a 10 Bitcoins. Então se você tem de 1 a 10 Bitcoins, parabéns, você é um caranguejo. Agora se você é o octopus aqui, que eu não sei se isso é lula, se é polvo, você tem de 10 a 50 Bitcoins. Se você tem de 50 a 100, você já é um peixe, que não faz nenhum sentido, mas enfim. Se você tem de 100 a 500, você é um golfinho. Se você tem de 500 a 1000, você é um shark, você é um tubarão. Agora, se você tem de 1000 a 5000, que eu sei que a maioria tem aí, você é uma baleia, parabéns. E esses caras têm muito poder de compra aqui no mercado, batendo aqui 18%. Então você vê que a maior parte do dinheiro, nesses momentos aqui, antigos, tá na mão dos grandões. E cada vez menos na mão dos pequenos. Então, a informação que nós temos aqui, só fazendo uma comparação rápida, é que tá mais dividido. Você percebeu? Não tá tão brusco a diferença entre eles. Isso é extremamente importante, é aquilo que eu falei com você. Você quer um mercado descentralizado em relação a poder de compra, em relação a poder e custódia de ativos como Bitcoin. Então você quer ver isso na mão de maior quantidade possível de pessoas. Então, ou seja, tá tudo confluindo pra gente ter um baita de um ciclo daqui pra frente. Agora eu quero que você preste atenção no price action que está demonstrando no Bitcoin. Nós temos uma média chamada EMA, uma média exponencial de 200 dias que indica a tendência média do médio prazo do mercado, longo prazo, médio e longo prazo. E o que isso significa? Significa que se o preço estiver acima dessa média, a tendência macro do Bitcoin está melhorando, está subindo, está em alta. Agora, se isso estiver abaixo da média, significa que a situação do mercado não está muito positiva, realmente o cenário é mais bearish. Como você pode ver lá atrás, o mercado nesse bear market ele só ficou abaixo quando ele virou abaixo dessa média e confirmou o rompimento. Cara, foi o bear market infinito que a gente teve. Agora a situação reverteu o mesmo comportamento que aconteceu, que foi o quê? O mercado rompendo, confirmando, indo para cima. Excelente sinal para a gente. Agora eu quero que vocês prestem atenção nesse último fundo que o Bitcoin acabou marcando nessa última semana, que para mim foi um excelente sinal, que é o que? Se você conhece, é familiar um pouco com a análise gráfica, você vai perceber que isso aqui é um martelo, tá? Uma formação de fundo. E o mais interessante, vamos colocar a primeira informação. É uma formação de fundo e um padrão chamado martelo, tá? Em um candle de uma construção que a gente chama de martelo, que ele deixa um corpo bem pequeno e uma sombra bem grande. A sombra significa que o mercado caiu, voltou e, bom, ninguém viu nada. E aí o interessante é que ele defendeu a média de 200 dias, o que ele não poderia perder, na minha opinião, seria péssimo para o mercado ele perder esse suporte, ele conseguiu se segurar com maestria. Além disso, a gente sempre vem conversando sobre a cunha descendente que o mercado vem construindo aqui no gráfico diário, que é um excelente indicativo que o mercado possa fazer um rompimento para cima e ele está tentando, na verdade, neste exato dia fazer esse rompimento. Então acaba sendo uma informação muito válida para a gente esperar que o mercado tenha forças nas próximas semanas para fazer esse rompimento. E o alvo que o mercado tem é justamente 31 mil dólares, que na minha opinião, esse ano deve ser atingido novamente, para depois, dando spoiler do vídeo sobre os ciclos do mercado, que ele faça uma tendência lateral daqui para frente, forme um range, tanto um suporte com uma resistência e fique brincando ali até o final do ano, preparando aí o terreno para o ano que vem acontecer o halving. Por outro lado, estamos vendo a dominância do Bitcoin estourando. Isso aqui é um excelente sinal. Como eu falei antes, significa racionalidade no mercado. As pessoas estão focando mais no Bitcoin do que nas altcoins. Isso é um excelente sinal de amadurecimento e prioridade. Quando você vai ver muita gente investindo em altcoins antes do Bitcoin, significa que, cara, quem comanda o ciclo é quem? É o Bitcoin. Então por que a galera tá socando dinheiro nas altcoins? Não faz sentido. Só significa uma coisa: ganância. Então você já corta o mal pela raiz aí. Agora, quando você vê um comportamento desse acontecendo, é um ótimo indicativo que o mercado está amadurecendo e preparando sim para uma bull run. Que na minha opinião, para de travar. Vai acontecer em 2024, pelo menos logo no início, no primeiro semestre, já vamos ter indícios fortes que o mercado vai estar indicando uma nova alta aí. Quem sabe buscar acima dos 100 mil dólares, pelo menos essa é a minha expectativa. Nosso primeiro alvo ali, macro mesmo, de fim de ciclo, é acima dos 100 mil dólares. Ah, Douglas, então significa que o mercado vai subir, é certo? Não, tá? Tudo são probabilidades. Claro que se você colocar em xeque tudo que eu falei com você, a probabilidade de subir vai ser alta. Agora, no curto prazo, a gente está sujeito a tudo. Então, não tem como falar com você que amanhã vai subir, que amanhã vai cair, tá? Significa que uma leitura mais de uma projeção já ajuda você a ter um alvo lá na frente.
Então, no curto prazo, o que você pode fazer é tentar fazer uma leitura do mercado usando Price Action para encontrar o melhor ponto de entrada para surfar e chegar nesse alvo que você está fazendo a projeção no futuro. Então, é disso que se trata a análise gráfica. Novamente, se inscreve nesse canal, deixa o like, é muito importante. Agora tem essa notícia extremamente relevante aqui, que os mineradores estão com muitas dificuldades. Mas por que isso está acontecendo? Porque o mercado, voltando à sua tendência natural, pelo menos indicando uma nova alta aí, os mineradores estão a pleno vapor, o que aumenta a dificuldade de mineração. Então tem muito minerador pequeno aí sofrendo nessa história e isso é ótimo, tá? Esse sentimento é simplesmente completamente otimista para o mercado. Se você colocar todos esses dados, favorece todo o comportamento de um ciclo que nós queremos, que é um ciclo mais racional. Claro que agora, nesse momento, muita gente não está racional, claro que está muito menos do que a gente quer. Agora, assim, ficou um pouco confuso, porra, mas é o seguinte, quando a gente chega no ciclo de alta mesmo, que o mercado só começa a subir, a irracionalidade entra em ação. Muita gente eufórica, eu quero comprar, compra e pronto, tá? Agora, nesse momento que nós estamos tendo agora, o mercado não quer saber de euforia, o mercado está muito cauteloso, até porque a dominância reflete esse comportamento. Então, por enquanto, a formação de fundo se trata de racionalidade, é o que a gente está tendo nesse exato momento. Tá? Então, desculpa a minha dicção, hoje eu acho que o meu cérebro está um pouquinho travado, mas deu para entender bastante o que eu tinha que falar. Novamente, não ignore esses dados e simplesmente chegue aqui na internet e fale que, nossa, vai subir pra caramba. Cara, você tem que colocar os dados na mesa e sempre seguir a porra dos dados. Considere eles, não faça nada cegamente. Quem cuida do mercado, quem cuida não, porra, que palavra é essa? Quem faz qualquer coisa no mercado, investe, faz trade, qualquer coisa, sem estratégia, vai ficar para trás no próximo ciclo. Cola em mim que vai dar tudo certo. No mais, muito obrigado pelo vídeo. Novamente, desculpa pela dicção, mas tamo junto.